Livro Falante e Editora DCL apresentam Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, recontada por Fernando Nuno. Capítulo 1. Minhas primeiras aventuras. Nasci em 1632, na cidade de York, na Inglaterra. Minha mãe pertencia à importante família Robinson, e meu pai era um negociante alemão de sobrenome Kreutzner, que os ingleses não conseguiam pronunciar de jeito nenhum. Por isso diziam Crusoe. Meu pai desejava que eu fosse advogado, mas o que eu queria mesmo era embarcar no navio e conhecer o mundo. Ele tentou tirar de mim o gosto pelas viagens, pois achava que isso só me traria problemas. Porém, minha vontade de correr mundo era irresistível. Nessa época eu tinha 18 anos. Nem ele nem minha mãe me deram a autorização para viajar, pois queriam que eu me dedicasse ao comércio e ajudasse nos negócios da família. Por isso, saí de casa sem avisá-los e embarquei como grumete no dia 1º de setembro de 1651, num navio que ia para Londres. Nem bem saímos e começou uma tempestade. Eu ainda não conhecia o alto mar e fiquei apavorado. Parecia que cada onda ia nos fazer afundar. Fiz a Deus a promessa solene de voltar diretamente para a casa de meus pais se me salvasse, e de nunca mais desobedecer a eles. Meu juízo, porém, durou o mesmo que a tempestade. No dia seguinte, o mar estava calmo novamente e comecei a acostumar-me com ele. O amigo que tinha me convidado a trabalhar no navio me disse: "Aposto que você se apavorou com a ventania de ontem." "Você chama aquela tempestade horrível de ventania?" "Ora, aquilo não foi nada. É que você é um marinheiro de primeira viagem, Rob." No 6º dia de navegação, começou outra vez a ventar com força. Nosso navio se abrigou ao lado de outros, junto à foz de um rio a meio caminho de Londres. Ficamos ancorados ali, esperando o tempo melhorar. Na manhã do 8º dia, porém, o vento se enfureceu. Enquanto dirigia as manobras do navio, o capitão disse várias vezes: "Deus tenha piedade de nós! Vamos afundar! Estamos perdidos!" Fiquei petrificado, lembrando-me de meu primeiro arrependimento. Um navio ali perto acabava de naufragar. A corda da âncora de outro barco tinha arrebentado e ele estava à deriva. Os próprios marinheiros diziam nunca ter visto nada igual. Como estávamos para afundar, um navio menor que estava perto do nosso mandou-nos um bote salva-vidas. Devido ao movimento das ondas, foi com muita dificuldade que conseguimos embarcar nele. A violência das águas não permitiu que o bote voltasse para o navio a que pertencia, e nosso capitão decidiu tentar ir direto para a costa. Podem imaginar como foi difícil o desembarque na praia, mas graças a Deus nos salvamos. Caminhamos até a cidade mais próxima, onde fomos recebidos com muita generosidade por todos que nos abrigaram e deram de comer. Ofereceram-nos também dinheiro, para podermos seguir viagem por terra até Londres ou voltar para casa, conforme escolhêssemos. Se eu tivesse um mínimo de juízo, teria voltado para o aconchego do lar e o carinho de meus pais. Soube mais tarde que eles receberam notícias de meu naufrágio e só se acalmaram quando souberam que eu estava são e salvo. Meu juízo, porém, durou o mesmo que a tempestade. Uma força irresistível me impulsionava e segui para Londres. Lá chegando, ainda tinha dúvidas quanto ao que fazer, mas achei que todos ririam de mim se voltasse para casa. Hoje sei como é absurda a vergonha que sentimos quando nos arrependemos de uma coisa errada e os outros nos repreendem. Na verdade, deveríamos estar contentes por voltar ao caminho do bom senso. Mas não era essa a minha inclinação. Meu destino não estava traçado dessa forma. Em Londres, conheci o capitão de um barco que vinha da Guiné, na África. Ele tinha ganhado muito dinheiro com as mercadorias que havia trazido e me convidou a embarcar em seu navio, que estava prestes a voltar para lá. Essa foi a única viagem feliz de minha vida. Meus pais me mandaram dinheiro, comprei quinquilharias para trocar por produtos africanos e na volta à Inglaterra vendi tudo
ganhando 300 libras, uma pequena fortuna para a época. Infelizmente, o capitão, que havia se tornado meu amigo, morreu de doença logo depois. Aprendi as regras da navegação e tornei-me, assim, um marinheiro e um comerciante experiente. O pior de tudo, no entanto, foi que minha ambição começou a crescer sem medida. Por isso, decidi repetir a viagem, o que foi uma das maiores desgraças de minha vida. Levei 100 libras para fazer negócios e deixei as outras 200 aos cuidados da viúva do capitão. Depois de alguns dias de navegação, quando estávamos perto das Ilhas Canárias, fomos atacados por piratas do Marrocos. Resistimos com tiros de espingarda, mas eles eram mais de 60 e mataram vários dos nossos companheiros. Assim, fomos aprisionados e levados para a costa. Capítulo 2. No Marrocos. O capitão dos piratas fez de mim seu escravo e passei a trabalhar como jardineiro. Às vezes, ele me levava quando saía para pescar. Isso me fazia sonhar com a possibilidade de, quem sabe, ser salvo por navios portugueses ou espanhóis que passassem pela região. Assim se passaram 2 anos. Com o tempo, tornei-me um ótimo pescador e o escravo de maior confiança da casa. Um dia, meu amo, que ia receber amigos para um banquete, mandou-me pescar sem ele. Saí para o mar, acompanhado de outro marroquino que trabalhava na casa e de um outro escravo, um africano. Procurei levar o máximo de comida e bebida para o barco, antes que eles viessem juntar-se a mim. E escondi tudo na cabina, onde estava guardada uma espingarda que se destinava à proteção de meu amo. Procurei velejar para um ponto distante, com a desculpa de que ali encontraríamos melhor peixe. A certa distância da costa, aproveitei um instante de distração do marroquino. Quando ele estava junto à beirada, contemplando o mar, peguei-o rapidamente pelas pernas e o atirei na água. Apontei com a espingarda para ele e lhe disse: "Você nada bem, volte para a praia e não atirarei." Quanto ao outro escravo, que se chamava Shuri, ficou feliz de se ver livre. Navegamos para o sul, sempre ao longo da costa africana, por 5 dias. Quando já estávamos longe dos domínios do imperador do Marrocos, desembarcamos para buscar água doce. E Shuri caçou um animal desconhecido, parecido com um coelho e muito saboroso. Minha esperança era chegar à região onde os ingleses negociavam e ser resgatado por eles. Paramos muitas vezes para buscar água e numa delas demos com um leão, que matei com 2 tiros. O animal não nos serviu de alimento, mas tiramos sua pele e passei a dormir sobre ela. Nos 10 ou 12 dias seguintes, vimos alguns africanos que andavam nus e nos observavam da praia. Shuri aconselhou-me a não entrar em contato com eles. Depois de mais alguns dias, avistamos um veleiro português. Julguei que navegava para a Guiné, onde iria comprar escravos. No entanto, ele começou a se afastar da costa. Dei um tiro de espingarda para chamar a atenção sobre nós. Demoraram para perceber-nos e quase entrei em desespero, mas finalmente nos viram pela luneta e, imaginando que estivéssemos num bote escapado de um naufrágio, vieram buscar-nos. Em 3 horas eu estava no navio português. Contei em inglês a minha história a um marinheiro da tripulação que era da Escócia e fui muito bem recebido por ter escapado dos muçulmanos do Marrocos. Ofereci todo o dinheiro que havia deixado em Londres ao capitão, mas ele generosamente não aceitou nada, acrescentando que poderia mandar trazer meus bens quando chegássemos ao Brasil. Faço o mesmo que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse no seu lugar, disse ele. Não, senhor inglês.
Se eu aceitasse seu dinheiro, iria fazê-lo passar fome e estaria tirando a mesma vida que acabo de salvar. Vou transportá-lo de graça. E quando chegarmos ao Brasil, use suas posses para pagar este dia lá e a volta para a Inglaterra. Além disso, quis comprar meu barco, que era excelente, e incorporá-lo a seu navio como mais um bote. Respondi que não podia cobrar nada em troca do que ele estava fazendo. Ele então me ofereceu um bom preço pelo barco e por todos os utensílios que eu trazia a bordo, afirmando que cobriria qualquer oferta que eu recebesse por eles no Brasil. Também fez uma boa oferta por Shuri, mas eu não quis receber nada por alguém que me havia ajudado tanto a chegar até ali. Fizemos uma boa viagem e em 22 dias chegamos à Baía de Todos os Santos. Capítulo 3. Minha estada no Brasil. Nunca poderei agradecer o suficiente ao capitão português por sua generosidade. Ele ainda me comprou por 20 ducados a pele de leão e todos os utensílios que eu havia trazido no barco. O capitão me recomendou a um amigo, honesto como ele, que tinha um engenho. Logo aprendi a plantar cana e fazer açúcar. Ao ver como os colonos enriqueciam nos engenhos, pedi autorização para ficar no país e adquirir meu próprio engenho. Escrevi uma carta à viúva do antigo capitão, explicando minha situação e pedi que entregasse 100 das minhas 200 libras ao capitão português. Logo obtive a naturalização e comprei terras no Brasil por conta desse dinheiro. A meu pedido, o capitão português mandou comprar 100 libras de mercadorias inglesas, principalmente tecidos, que me foram enviadas para o Brasil. Os artigos ingleses eram muito apreciados e vendi tudo com bastante lucro, quadruplicando meu capital já no primeiro negócio. Logo comprei um escravo negro e contratei um empregado europeu. Quantas vezes, porém, a riqueza rápida não é o melhor caminho para a desgraça? Meu vizinho era um português de sobrenome Wells, pois seu pai era inglês. Logo nos tornamos bons amigos. No terceiro ano, plantamos tabaco e ampliamos a produção de cana-de-açúcar. Porém, faltavam-nos braços para a agricultura. Depois de 4 anos, eu havia aprendido a falar português e me tornara amigo dos outros fazendeiros e comerciantes de Salvador. Minhas plantações não paravam de crescer e dar lucro, juntamente com minha ambição. Eu contava aos amigos minha viagem à Guiné, dizendo como era fácil comprar escravos na África, além de ouro em pó e marfim. Todos ouviam com atenção, pois o preço dos escravos andava caro, devido ao monopólio dos negociantes portugueses e espanhóis. Um belo dia, 3 vizinhos vieram me fazer uma proposta secreta. Estavam dispostos a fretar clandestinamente um navio para a Guiné a fim de trazer escravos que seriam escondidos e distribuídos aos poucos entre nossas fazendas para não despertar suspeitas. Eu iria dirigir o negócio e comandar a viagem, sem pagar nada, mas recebendo participação igual nos resultados. Seria uma ótima proposta para quem não estivesse estabelecido, mas eu já tinha umas 4.000 libras esterlinas, além das 100 que estavam guardadas em Londres, e minhas plantações continuavam a crescer. Fazer essa viagem seria a coisa mais descabelada que alguém na minha situação confortável poderia fazer. Porém, eu estava destinado a ser a causa de minha própria desgraça, e não consegui resistir àquela proposta. Assim como já havia desobedecido aos bons conselhos de meus pais. Deixei meus negócios aos cuidados dos amigos e resolvi fretar o navio imediatamente. Embarquei num dia pouco propício, 1º de setembro de 1659, justamente quando se completavam 8 anos da data em que havia abandonado a casa de meus pais.
Nosso barco, de 120 toneladas, tinha 6 canhões e 15 marinheiros, além de mim e do capitão. Nossas mercadorias eram contas de vidro, pedaços de cristal, espelhinhos, faquinhas, tesouras e machadinhas. Em suma, as miudezas usadas para fazer trocas na África. Subimos ao longo da costa com a intenção de virar para leste a 10 graus de latitude norte, direto para a África. Depois de 12 dias, cruzamos a linha do Equador e já estávamos a 7 graus de latitude norte quando um violento furacão nos tirou todas as referências. Ficamos à deriva durante outros 12 dias, em meio à violência dos ventos. Alguns marinheiros foram varridos do navio pelas fortes ondas. Quando o tempo acalmou, o capitão calculou que estávamos a norte da foz do rio Amazonas, perto do rio Orinoco. Propus que fôssemos procurar ajuda mais a norte, nas Ilhas Caribes, aonde chegavam os navios mercantes ingleses. Era impossível continuar para a África sem consertar o navio. No entanto, uma segunda tormenta desabou sobre nós, arrastando-nos para o oeste, fora das rotas comerciais. De manhã, encalhamos na areia, não muito depois que um marinheiro gritou: Terra à vista! O vento soprava com tanta força que nos refugiamos nos camarotes. Nossa angústia era enorme. Não sabíamos se estávamos encalhados no continente ou em uma ilha, se a terra era habitada ou deserta. Não tínhamos dúvida de que o navio iria ser destroçado a qualquer momento pela fúria das águas. Olhávamos uns para os outros, esperando a morte a qualquer instante, e rezávamos, tratando de nos preparar para a outra vida, já sem esperanças quanto a esta. Um dos botes foi destroçado pelos vagalhões. Embarcamos no outro. Éramos 11 no total, e conseguimos baixá-lo à água num momento em que o vento amainou um pouco. Logo, porém, compreendemos que estávamos perdidos. As ondas eram altas demais. Nossa situação estava pior do que antes no navio. Mesmo assim, remamos com todas as forças. Não sabíamos se a costa era rochosa ou de areia. De repente, uma onda enorme se precipitou sobre nós, como uma montanha líquida, virando o bote e fazendo-nos submergir. Apesar de saber nadar muito bem, não consegui vencer a força dos vagalhões e engoli muita água. Fui arrastado até a praia, onde uma onda me deixou, quase afogado. Logo me levantei e corri para fugir de novas ondas que poderiam me levar novamente para o fundo. Elas, no entanto, foram mais rápidas que eu. Pude apenas tentar prender a respiração o máximo e me manter boiando, quando possível. Meu medo era que as ondas não me trouxessem de novo à praia. Um vagalhão mais forte me arrastou com velocidade e violência para a areia. Prendi a respiração e tentei nadar com o que me restava de força. Quando pareceu que ia explodir por falta de ar, fui erguido pela água e pus a cabeça para fora por um segundo. Foi o suficiente para respirar o mínimo. Depois de ter sido atirado mais 2 vezes à praia, julguei ter finalmente firmado o pé. Mas outra onda maior me jogou contra uma pedra. O golpe foi tão forte que perdi os sentidos. Se outra onda tivesse vindo em seguida, certamente eu teria morrido. Mas, justamente quando ela chegava, recobrei a consciência e me agarrei com toda a força à rocha. As novas ondas não conseguiram arrancar-me dali e nos intervalos entre elas pude me mover para um lugar mais seguro. Ergui os olhos e agradeci a Deus. Logo percebi que tinha sido o único do navio a chegar à praia. Nunca mais vi nenhum de meus companheiros, e deles só pude encontrar 3 chapéus, um gorro e 2 sapatos de pares diferentes. Olhei para o navio e dei um grito de felicidade. Deus! Como consegui chegar até aqui? Meu contentamento logo passou, no entanto, quando me dei conta de minha situação. Encharcado, sem muda de roupa e sem comida nem bebida. Minha perspectiva era morrer de fome ou ser devorado por animais selvagens. Encontrei água, pelo menos,
num riacho a meia distância. A noite chegava e subi numa árvore cheia de espinhos para passar a noite. Capítulo 4. A ilha deserta. De manhã, a tempestade tinha terminado e o mar estava tranquilo. As ondas haviam trazido o navio para perto da rocha que quase me matou quando fui jogado contra ela. O bote estava na areia, umas 2 milhas para a direita da árvore onde dormi. Quando a maré baixou, nadei até o navio. Com muito esforço, subi por uma corda que estava pendurada para fora do convés. Logo pude satisfazer minha fome com os mantimentos que encontrei a bordo. Fiz uma balsa resistente, amarrando várias tábuas soltas que estavam no navio. Nela transportei para a praia todas as pranchas de madeira que encontrei e vários mantimentos: arroz, pão, 3 queijos, 5 pedaços de carne seca de cabra, que eram nossos habituais alimentos a bordo, e o que tinha sobrado dos grãos que dávamos às galinhas, as quais consumimos durante a viagem. Além disso, encontrei várias caixas de bebidas. Também peguei algumas roupas, ferramentas, armas e munições que achei a bordo. Levei tudo em 4 arcas de marinheiro e em alguns barris. Usei 2 remos quebrados do bote para voltar, sempre com receio de que uma onda mais forte virasse minha balsa. Felizmente, o mar estava calmo, e com a ajuda da correnteza e da maré que subia, cheguei à barra de um riacho. Continuei remando até encontrar um bom lugar para me estabelecer à beira do riozinho. Quando atraquei, vi um morro na direção norte. Com uma escopeta, uma pistola e pólvora, subi o morro e constatei que estava numa ilha. Para minha tristeza, o mar nos rodeava por todos os lados. Longe, a oeste, viam-se outras 3 ilhas, menores que a minha. No caminho de volta, matei uma ave grande que estava numa árvore. Devo ter sido o primeiro a disparar um tiro naquela ilha, pois ocorreu uma revoada imensa de pássaros de vários tipos, todos desconhecidos para mim. A ave que matei se parecia com um falcão, e sua carne era impossível de comer. Descarreguei a balsa e, para me proteger de animais selvagens durante a noite, fiz uma espécie de cabana, com as arcas em redor e tábuas por cima. No dia seguinte, nadei outra vez até o navio. Fiz outra balsa, mais leve que a primeira. Também trouxe menos coisas desta vez: 3 caixas de pregos e parafusos, uma pedra de afiar facas, mais armas, roupas, uma vela do navio, colchões e uma rede. Construí uma barraca com a vela e algumas estacas de madeira. Pus para dentro o que poderia se estragar com o sol ou a chuva e montei uma barricada com as arcas e os tonéis. Deitei-me num dos colchões com 2 pistolas ao alcance da mão e protegido por algumas tábuas. Dormi muito bem porque estava muito cansado. Aproveitando a maré baixa, voltei ao navio 11 vezes em 13 dias, tirando dele tudo o que era possível. Trouxe todas as velas, cordas, ferragens, lonas e o melhor, um barril grande de biscoitos, 3 pipas de rum, uma caixa de açúcar e outra de farinha. Na cabine do capitão, encontrei uma arca com moedas de ouro e de prata. Pensei sorrindo. Que metal inútil! Não me serve para nada. Qualquer faca destas é mais valiosa. No final, acabei levando as moedas. Nessa mesma noite, ocorreu outra tempestade e de manhã constatei que o navio tinha desaparecido. Alguns restos dele eram trazidos à praia pelas ondas. Se isso não tivesse acontecido, eu o teria desmontado e levado inteiro, tábua por tábua.
Logo percebi que o lugar onde estava instalado era pantanoso e procurei outro, perto de água doce e que me desse proteção contra eventuais indígenas e animais selvagens. Também precisava ter vista para o mar, para que eu pudesse detectar qualquer navio que passasse por perto. Achei um ótimo lugar plano, junto a uma encosta rochosa e íngreme como um muro. Instalei-me próximo a uma concavidade da rocha que não chegava a ser uma gruta. Tracei um semicírculo com 20 passos de raio a partir da rocha. Cravei 2 fileiras de estacas pontiagudas com um pequeno intervalo entre elas nesse semicírculo. Preenchi os espaços amarrando bem as estacas e coloquei por dentro mais estacas inclinadas, apoiadas nas primeiras para reforçá-las. Nenhum animal ou ser humano conseguiria derrubar essa cerca nem passar por cima dela. Em vez de porta, fiz uma escada removível para entrar em casa e sair dela por cima da paliçada. Trouxe todos os meus bens e fiz uma barraca grande com cobertura dupla de lona, para me proteger das fortes chuvas da região. Tirei muita terra e pedras da encosta rochosa, fazendo uma verdadeira gruta que usei como adega e despensa. Um dia, quando caiu um raio mais forte, apavorei-me com a ideia de que minha pólvora poderia explodir. Assim, passei 15 dias separando e embalando-a em mais de 100 pacotes pequenos, que guardei ao abrigo da umidade e dos raios. Todos os dias, eu saía com minha escopeta para ver se caçava algo comestível, enquanto ia explorando a ilha. Logo encontrei algumas cabras. Eram muito arredias, mas caçava uma delas sempre que precisava. E com isso pude economizar as provisões, especialmente os biscoitos. Capítulo 5. Meu diário. Pelos meus cálculos, cheguei à ilha no dia 30 de setembro de 1659. Escrevi essa data no alto de um poste em forma de cruz e todos os dias fazia uma marca na madeira. A cada 7 dias, a marca era maior, indicando uma semana. O fim de cada mês era assinalado com uma marca ainda maior. Esse era o meu calendário. Levei 1 ano para construir minha fortaleza. Tudo era muito difícil, principalmente fazer as estacas e fincá-las no lugar. Como tinha tempo de sobra para fazer o que quisesse, isso não me incomodava tanto, e eu buscava tornar minha vida mais confortável. O que me tranquilizou muito foi perceber que a ilha não tinha animais ferozes. Em suma, eu ia me acostumando aos poucos àquela situação. Até aqui, faltou contar apenas que tínhamos um cachorro no navio. Quando voltei pela primeira vez à embarcação, o cachorro se jogou na água e veio nadando ao lado de minha balsa. Foi ele o meu único e fiel companheiro na ilha durante muitos anos. Eu também trouxe papel, tinta, penas para escrever e todos os livros que pude achar a bordo. Conservei e li esses livros com todo o cuidado e carinho, como um tesouro precioso, durante todo o tempo. Economizei a tinta ao máximo, mas procurei escrever um diário, o que aliviava muito minha aflição de estar sozinho num lugar tão desolado. Fiz ainda uma mesa e uma cadeira, além de uma estante para os livros e as ferramentas. As armas ficavam à mão, em suportes também feitos por mim na parede da gruta. Era um grande prazer ver tudo no lugar e em boa ordem. Estes são os principais trechos do diário que tive de interromper quando a tinta se acabou. 4 de novembro. Organizei meus horários. Saio de manhã para caçar quando não chove. Trabalho até às 11 horas, mais ou menos. Almoço. Durmo em seguida por 2 horas,
porque o calor é insuportável e impede o trabalho. Depois volto a trabalhar. Hoje fiz a mesa. 5 de novembro. Saí com a escopeta e o cachorro. Matei um gato do mato. Pele macia, mas impossível de comer. Focas na praia fugiram de mim para o mar. Muitas aves marinhas. 17 de novembro. Comecei a escavar para ampliar a gruta nos fundos da casa. 10 de dezembro. Deslizamento lateral na gruta. Caíram muitas pedras. Assustei-me. Coloquei escoras e continuei o trabalho de ampliação. 20 de dezembro. Comecei a levar todas as minhas coisas para a caverna. Fiz outra mesa. 27 de dezembro. Matei uma cabra e capturei outra, que trouxe para casa a fim de domesticá-la e ter leite fresco. Tive a ideia de fazer uma criação para não desperdiçar mais munição caçando. Interrompo o diário para contar que de 3 de janeiro a 14 de abril fiz a cerca dupla de estacas, que já descrevi. Não deixei de sair para caçar nenhum dia, a não ser quando a chuva era forte, e sempre descobria coisas novas. Encontrei umas pombas que tentei domesticar sem sucesso. Pegava então os filhotes nos ninhos. Tinham uma carne deliciosa. Também fiz um prato de argila, onde colocava gordura de cabra. Pegando fogo nessa gordura, obtive uma lamparina que me dava luz à noite. Uma boa surpresa foi a cevada que nasceu em meu terreno, um tempo depois que sacudi os restos que estavam nos sacos que trouxe do navio. Em junho, cada planta deu 10 ou 12 espigas de cevada da melhor qualidade. Da mesma forma, consegui um pouco de arroz. Mas voltemos ao diário. 16 de abril. Terminei a escada móvel a fim de passar por cima da paliçada, retirando-a em seguida para ficar protegido de qualquer atacante. 17 de abril. Desastre. Desabou parte do teto da caverna, quebrando 2 escoras e quase me atingindo. Fugi correndo. Pulei a paliçada com a ajuda da escada. Logo percebi que era um terremoto. A terra tremeu 3 vezes em 8 minutos e o mar ficou muito agitado. Começou a chover e, em seguida, formou-se um furacão terrível. Várias árvores foram arrancadas com a raiz. Depois de 3 horas, o tempo se acalmou e voltou a chover. Por isso, voltei para a cabana a fim de me abrigar. 20 de abril. A chuva durou 2 dias, impedindo-me de sair. Decidi procurar outro lugar para fazer uma fortaleza nova. 28 e 29 de abril. Passei os 2 dias afiando minhas ferramentas. 16 de junho. Encontrei uma enorme tartaruga na praia. 17 de junho. Passei o dia cozinhando a tartaruga. Dentro dela estavam 60 ovos. Como até hoje só comi pássaros e cabras na ilha, a carne de tartaruga pareceu a mais saborosa que já provei na vida. 19 de junho. Chuva. Tremi de febre. 21 de junho. Não dormi. Estou muito doente. Rezei a Deus pela primeira vez desde meu primeiro naufrágio na Inglaterra. Ideias confusas. 22 de junho. Um pouco melhor. 23 de junho. Piorei. Enxaqueca terrível. 26 de junho. Estou melhor. Saí para caçar, sentindo-me com fraqueza. Peguei uma cabra e comi um pedaço. 27 de junho. Febre alta, não comi nem bebi nada o dia todo, rezei muito, a febre cedeu. Dormi. Tive um sonho horrível. Eu estava sentado no chão, depois da tempestade. Um homem surgiu numa nuvem escura, envolto por uma luz tão brilhante que eu não suportava olhar para ele. O chão tremia como num terremoto. O ar estava cheio de línguas de fogo. Ele disse com voz terrível: Já que não se arrepende mesmo, vai morrer. E levantou uma lança no ar para me matar. Acordei terrivelmente assustado, pedindo perdão a Deus por todos os meus pecados. 28 de junho. Passei bem a noite. Aliviado pelo sono profundo, consegui me levantar. Tomei bastante água e assei um pedaço de cabra. 30 de junho. Estou bem melhor. Pude sair para caçar, mas só perto de casa. Matei 2 aves marinhas.
14 de julho. Há 10 dias comecei a dar pequenos passeios, pois ainda me sentia fraco. 15 de julho. Resolvi fazer a exploração completa da ilha. Rodeando a costa, encontrei outro riacho de água fresca e limpa. 16 de julho. A cada dia, avancei um pouco mais em relação à área explorada no dia anterior. Hoje, encontrei boas frutas silvestres, parecidas com melões, além de uma variedade de uvas. Cheguei a uma clareira fértil e florida que se estende para o oeste com coqueiros, laranjeiras e limoeiros. As laranjas eram doces e trouxe uma boa quantidade de todas as frutas para casa. Senti uma aflição íntima ao perceber que tudo aquilo era só meu, mas não tinha com quem compartilhá-lo. Voltei várias vezes a esse vale delicioso e em agosto construí nele uma cabana com uma cerca dupla em círculo em volta dela. Assim passei a ter uma casa de campo e a residência principal na praia. De 14 de agosto a meados de outubro, choveu forte todos os dias. Fiquei pelo menos 12 dias sem poder sair de casa, mas por sorte meu estoque de provisões era abundante. De manhã comia um cacho de uvas passas, pois havia deixado secar essas frutas que eram bem doces. Almoçava um pedaço de carne de cabra, de pombo ou de tartaruga e jantava 2 ou 3 ovos. Durante as chuvas, continuei a ampliar a caverna e acabei construindo um túnel que veio dar na outra encosta do morro e passou a me servir de entrada dos fundos. Minha casa ficou mais vulnerável, mas os animais de maior tamanho da ilha eram as cabras. Portanto, não precisava me preocupar com bichos que entrassem por ali. 30 de setembro. Primeiro aniversário de meu naufrágio. Contei as 365 marcas no poste que me servia de calendário. Fiz jejum e meditação religiosa. Como a tinta está acabando, passei a escrever no diário apenas os acontecimentos mais importantes. Anotei as alternâncias do clima na ilha e comecei a fazer o controle de minhas plantações de cevada, arroz e outros vegetais, além de programar as outras atividades, de acordo com o regime de chuvas, de calor e de frio. As estacas da cerca dupla em volta da casa de campo eram de um tipo de árvore que voltava a brotar. Assim, no fim do ano, a cabana começou a ficar protegida do sol pelas copas formadas por esses galhos novos. Decidi, então, substituir as estacas de minha casa principal por esse tipo de madeira. Quando elas deram galhos, passei a contar com um tipo adicional de proteção, que me ajudou a me defender mais tarde, quando foi necessário, e como contarei no capítulo apropriado. Capítulo 6. Muito trabalho para um homem só. Notei que as estações do ano não eram as 4 da Europa, mas apenas 2, a da seca e a das chuvas. Aproveitei o tempo chuvoso, em que não podia sair, para ler e fazer muitas outras coisas, como cestos de vários tamanhos, testando a flexibilidade das madeiras da ilha, e copos, tigelas e recipientes de barro. No fim do período das chuvas, fui, com um machado pequeno, uma escopeta e o cachorro, explorar a parte da ilha que me faltava conhecer. Quando a noite chegava e eu estava longe de casa, dormia em galhos trançados no alto das árvores, com medo de animais desconhecidos. Do alto de um morro, pude avistar, para o outro lado da ilha e a muita distância, uma terra montanhosa, que não se podia distinguir se era continente ou ilha. Capturei um filhote de papagaio e consegui domesticá-lo. No entanto, passaram-se vários anos antes que ele conseguisse me chamar pelo nome. Meu cachorro caçou um cabrito sem matá-lo. Amarrei-o e o levei para a casa de campo, de novo com a ideia de fazer uma criação. O bichinho logo se domesticou
e muitas vezes vinha atrás de mim como se fosse um cachorro. No 30 de setembro seguinte, segundo aniversário de minha chegada à ilha, fiz as mesmas coisas que na mesma data do ano anterior. Mais triste ainda por não ter surgido nenhuma oportunidade de ser resgatado daquela solidão. Tudo estava em ordem, não me faltava abrigo nem comida, mas eu continuava só. Por outro lado, comecei a sentir um outro tipo de felicidade, apesar de todo o trabalho que tinha com esta vida tão diferente da que levava antes, junto aos outros seres humanos. Não vou cansar o leitor com um relato de minha rotina durante os anos seguintes, mas é preciso dizer que, além de todo o tempo gasto trabalhando, todas as tarefas apresentavam grandíssimas dificuldades pela falta de ferramentas e materiais adequados. Por exemplo, o trabalho de fazer e colocar prateleiras na gruta me consumiu meses, mas com paciência e perseverança fui resolvendo os problemas que surgiam. Outra coisa muito trabalhosa foi escavar um fosso e fazer uma cerca em redor das plantações, pois as cabras e os animais parecidos com coelhos que viviam na ilha começaram a devastar minha colheita de cevada, com a qual comecei a fazer pão e arroz. Com a ajuda do cachorro, que ficava de guarda durante a noite, consegui finalmente me livrar desses intrusos. Por outro lado, também os pássaros começaram a atacar a plantação. Cada grão que comiam tinha para mim o valor de um pão a menos no futuro. Com alguns tiros de escopeta, matei algumas aves. As outras fugiram. Depois, coloquei os pássaros mortos presos no alto de estacas por toda a plantação como exemplo para os outros. O fato é que esse truque deu certo, e as aves nunca mais apareceram por ali. Imagine também o trabalho que me dava fazer a colheita sem uma foice e fabricar a farinha de cevada sem instrumentos adequados, para depois fazer a massa e assar o pão. Como as pedras da ilha se quebravam com facilidade, eu amassava os grãos com pedaços limpos de uma madeira muito dura, semelhante ao pau-ferro que havia conhecido no Brasil. Ainda bem que o leitor não viu como eram feias e disformes as vasilhas de barro que fiz e pus para secar ao sol. Muitas delas se quebravam só de tocá-las. Com o tempo, porém, e a experiência, consegui produzir até panelas de barro, onde cozinhei excelentes sopas, caldos e refeições completas. Para isso tive de construir um forno, onde aprendi a cozer os recipientes de argila para que ficassem mais resistentes. Isso sem contar as muitas outras tarefas que se sucediam ao longo de cada ano. Meu companheiro de conversas era o papagaio. Com o tempo, ele aprendeu a repetir o nome que lhe dei, Paul. E pela primeira vez pude ouvir algo que se parecia com uma voz humana, sem contar a minha, naturalmente, naquela ilha. Em meio a tudo isso, meu pensamento se voltava para aquela terra que tinha conseguido enxergar do outro lado da ilha. Eu sonhava em encontrar uma forma de chegar até lá e voltar para meus amigos, mesmo arriscando-me a deparar com canibais ou bichos ferozes no caminho. Ah, se eu tivesse Shuri comigo e o barco de vela triangular que nos levou por mais de 1000 milhas ao longo da costa da África. Assim, passei 4 semanas tentando consertar o bote que estava encalhado na praia, desgarrado do navio em que naufraguei. Não consegui bons resultados, por isso resolvi fazer uma canoa como as dos índios brasileiros. Procurei uma árvore boa para isso, mas levar a canoa até a água era mais trabalhoso, mais difícil do que seria remar nela até outras terras. Foi um trabalho imenso derrubar e limpar a árvore. Só para escavar o tronco na forma da canoa, levei mais de 3 meses. Estava a apenas 100 passos do mar, mas não consegui arrastar a canoa até lá. Tentei escavar um canal na água, desde o mar até o ponto onde ela estava, mas o trabalho não rendia. Calculei então que precisaria de 10 ou 12 anos para fazer essa escavação com os meios de que dispunha. Desisti do assunto, concluindo que não deveria mais me meter a fazer coisas sem planejar antes. Depois de 4 anos, minhas roupas e as outras que consegui trazer do navio estavam em farrapos. Não podia andar nu como os índios,
porque o sol era muito forte e minha pele clara demais. Por isso, guardei e sequei ao sol a pele de todos os animais que caçava e, fazendo às vezes também de alfaiate, passei a produzir minhas próprias roupas e até chapéus. Eu já era um péssimo carpinteiro, mas como alfaiate estava abaixo da crítica. Não vou esconder que as roupas que fazia eram muito deselegantes e mal feitas. Mesmo assim, não deixei de fazer até uma coisa parecida com uma sombrinha, como as que usam no Brasil e que são muito úteis para proteger do sol e da chuva. Por outro lado, a ideia da canoa não me deixava. Assim, planejei melhor as coisas, até encontrar um tronco apropriado mais perto da água, e levei 2 anos para construir uma canoa à vela, bem mais leve que a anterior. Fiz alguns pequenos passeios com ela até me sentir seguro para viagens maiores. No 6º ano de meu reinado, ou cativeiro, como queiram, resolvi fazer a volta de toda a ilha na canoa. Quando cheguei ao outro lado, porém, uma correnteza forte me levou para longe. O vento começou a soprar mais forte e as ondas cresceram, ameaçando virar a canoa. Terrivelmente assustado, foi a muito custo e depois de várias horas que consegui voltar para um lugar da costa onde a canoa ficou de tal modo encaixada que não conseguia tirá-la dali. Isso me fez abandonar de uma vez a pretensão de escapar da ilha dessa forma. Voltei à minha casa de campo, que ficava mais perto do lugar do quase naufrágio, tão cansado que dormi imediatamente. Entre sonhos, ouvi uma voz. Robin Crusoe! Robin Crusoe! Acordei assustado. Coitado do Era Robin. Paul, meu papagaio, que finalmente dizia o meu nome e veio pousar no meu polegar, repetindo. Coitado do Robin! Robin Crusoe! Durante os anos seguintes, nada de extraordinário aconteceu, a não ser o fato de que no 12º ano finalmente consegui reunir cabritos domesticados suficientes para iniciar a criação. Fiz um cercado para separar minhas 12 cabras das outras, as selvagens. O melhor de tudo foi a economia de munição que obtive a partir daí, pois não precisava mais gastar tiros caçando cabras. Continuei a morar no mesmo lugar, da mesma forma, realizando os mesmos trabalhos, infeliz por estar longe do mundo, mas agradecido a Deus por me manter vivo e com todas as necessidades básicas satisfeitas. Capítulo 7. A pegada na areia. Eu me sentia um rei com minha pequena corte. Paul era o único autorizado a me dirigir a palavra. O cachorro, já muito velho, se estendia aos meus pés. Só me faltavam pessoas. No entanto, nem disso me posso queixar, porque logo elas começaram a aparecer, e em abundância. Certo dia, em uma de minhas explorações pelo outro lado da ilha, fiquei muito surpreso ao descobrir a marca nítida de um pé descalço na areia de uma praia. Foi como se eu tivesse sido atingido por um raio. Fiquei perplexo, olhando para todos os lados, pensando se aquilo não seria uma alucinação minha, mas não. Era evidente a pegada de um ser humano. Nunca uma pessoa voltou tão rapidamente e com tanto pavor para seu lar. Cheguei ao meu castelo, que foi como passei a chamar minha casa desde então, aterrorizado. Passei a noite sem dormir. Quanto mais o tempo passava, mais impressionado ficava. Quem poderia ter deixado aquela marca? Onde estava o barco que teria trazido essa pessoa? Quantas outras estavam com ela? Seria o próprio diabo quem havia deixado a pegada para me atemorizar? Cheguei à conclusão de que o diabo teria maneiras mais eficazes de me assustar. Devia ser algo muito pior, ou seja,
selvagens das terras próximas haviam sido trazidos pela correnteza à minha ilha, mas tinham logo ido embora. Pensei na sorte que tinha por não terem percebido a presença de uma pessoa na ilha, senão àquela hora já estariam em bandos à minha procura para me devorar. Essas ideias me atormentaram durante meses, até que me ocorreu que a pegada podia ser minha própria, de um passeio anterior. Eu não lembrava mais com exatidão se já tinha caminhado ou não por aquela praia, mas só podia ser isso. Mesmo assim, apesar de acalmado por essa ideia, sentia medo todas as vezes em que saía, mesmo que só para ordenhar as cabras ou ir até a casa de campo. Ocorreu-me então que devia voltar àquela praia e comparar a pegada com a de meu pé. Fiz mais uma vez a excursão até o outro lado da ilha, apenas para descobrir que aquela pegada era bem maior que a do meu pé. Voltei para casa novamente sobressaltado, pensando no que deveria fazer para melhorar minha segurança. Minha primeira providência foi construir outra paliçada, também dupla e em semicírculo, para proteger a saída da caverna pelos fundos. Além disso, reforcei todas as linhas de defesa. Ao todo, acho que coloquei mais de 20.000 estacas. Em 5 ou 6 anos, as estacas produziram tantos galhos que minhas casas, plantações e animais estavam camuflados com perfeição por bosques espessos. E pensar que toda essa preocupação era por causa de uma simples marca de pé humano. 2 anos se passaram nesses cuidados constantes, sem novidade, até que um dia, quando cheguei ao topo do morro que dava para o outro lado da ilha, pareceu-me ver uma canoa que se afastava ao longe no mar. Estava tão distante que não pude ter certeza de que fosse mesmo um barco. Desci até o ponto extremo da ilha e dei graças a Deus por me haver levado para morar exatamente do lado oposto. Quais não foram meu terror e meu espanto quando vi na praia algumas caveiras, mãos, pés e ossos humanos. A um lado, via-se uma fogueira já extinta, com uma espécie de círculo em redor. Com certeza ali tinham se sentado os canibais para devorar a carne de seus semelhantes. Fiquei aterrado. Sempre tinha ouvido falar de canibais, mas nunca havia visto nada daquele tipo com meus próprios olhos. Subi o morro correndo e voltei o mais rápido possível para meu castelo. Em casa, fiquei paralisado. Chorei, olhei para o céu e rezei. Refleti que os canibais nunca vinham à ilha para procurar nada, mas apenas para devorar seus prisioneiros. Eu tinha permanecido 18 anos sem ver ninguém, e poderia passar outros 18 sem ver nem ser visto. Minha preocupação maior passava a ser esta, a de me manter escondido aos olhos de estranhos, a não ser que fossem amigos. Passei a andar sempre armado com um machado na cintura e um sabre pendurado nas costas, além de 2 pistolas e um binóculo que tinha trazido do navio em que naufraguei. Assim, vestido de peles, devia parecer uma criatura feroz a qualquer estranho que me visse. Passei, porém, pelo menos 2 anos sem dar um só tiro, de medo que fosse ouvido por selvagens de visita à ilha. E dei graças a Deus por ter iniciado a criação de cabras e mantê-las resguardadas. Além disso, procurei esconder a canoa encalhada para que os selvagens não desconfiassem de minha existência por meio dela. Meu horror ao canibalismo levou-me a desejar o extermínio daqueles indígenas. Passei a fantasiar a possibilidade de, bem armado, atacar os selvagens no meio de um daqueles banquetes macabros e dar logo cabo de 20 ou 30 deles. Assim eles nunca mais se atreveriam a voltar, e eu salvaria os prisioneiros que estivessem para ser devorados. Mas isso era impraticável, além de que refleti que meus compatriotas europeus não faziam nada diferente quando condenavam à morte os inimigos presos na guerra, ou quando mandavam batalhões inteiros atacar um país mais fraco. E que me importava se eles se devoravam uns aos outros? Contanto que não me atacassem, o melhor era mesmo não chamar a atenção sobre mim e continuar escondido.
Depois, a religião proíbe a vingança, quanto mais um ataque sangrento a pessoas inocentes. Inocentes, pelo menos, em relação a mim. Deus decidiria o que fazer com os selvagens. A partir daí, passei também a cozinhar apenas na caverna e com pouco fogo para evitar que a fumaça denunciasse minha presença. Procurei novas distrações e atividades para passar o tempo, pois agora saía menos e sempre com muito cuidado. Ensinei palavras novas a Paul. O cachorro foi um companheiro excelente, mas morreu depois de 16 anos. Capturei outros 2 papagaios, mas nenhum era tão falador como Paul, e domestiquei outras aves marinhas que frequentavam minha casa e faziam os ninhos no arvoredo que se havia formado sobre minha cerca. E assim completei 23 anos de vida na ilha deserta. Corria o mês de dezembro desse ano quando, um dia, vi uma fogueira a certa distância do meu lado da ilha. Fiquei apavorado diante da possibilidade de que começassem a explorar os arredores e topassem com alguma das minhas obras. Certamente não sossegariam enquanto não me encontrassem. Por isso, tratei de ficar quieto e com todas as armas à mão. Depois de algum tempo saí, com muito cuidado, e me arrastei morro acima para ver melhor a praia. De lá, colado no chão, vi 2 canoas na praia e 9 selvagens em volta de uma fogueira que não parecia ter sido feita com o objetivo de se aquecerem. Durante 1h30, comeram, dançaram e festejaram. E quando a maré subiu, facilitando pôr as canoas de novo na água, embarcaram e partiram. Bem depois, desci à praia e vi, horrorizado, sangue, ossos e restos de carne humana. Meu primeiro impulso foi planejar um ataque aos canibais quando voltassem ali, não importa quantos fossem eles. No entanto, passou-se mais de 1 ano sem que eu voltasse a ver os selvagens. Nesse período, minha perturbação foi enorme. Sonhava continuamente que estava matando canibais. Estávamos no mês de maio quando, numa noite de vento fortíssimo, em que eu estava lendo a Bíblia, escutei o que parecia ser um tiro de canhão. Num instante, subi o morro em meio à ventania e percebi que um navio disparava tiros de canhão para pedir socorro a outra embarcação que se encontrava perto. Logo reuni toda a madeira seca que pude e acendi uma fogueira no alto do morro para chamar a atenção sobre mim. Mantive a fogueira acesa a noite toda e de manhã pude ver um navio encalhado para os lados onde a correnteza forte quase me havia feito morrer em minha canoa. Muito aflito, percebi que a embarcação havia sido arrastada para lá pelo vento e tinha batido nas rochas submersas. E o outro navio? Que tinha acontecido com ele? Entendi que tinha ocorrido um naufrágio. Então rezei com ansiedade. Que pelo menos 1 ou 2 tenham se salvado. Que eu possa encontrar um companheiro, um semelhante, para conversar, para viver comigo. Em todos aqueles anos, nunca tinha sentido tanta necessidade de companhia, de amigos. Depois de alguns dias, perdi as esperanças, pois só encontrei o corpo de um grumete morto na praia. Fiquei para sempre sem saber se os outros tinham se salvado no segundo navio. Pelo menos o barco naufragado foi para mim uma excelente fonte de suprimentos. Recuperei a canoa encalhada e com ela fui até o navio. A primeira coisa que vi junto à amurada foi um cachorro, que logo saltou na água e subiu em minha canoa, morto de fome e de sede. Dei-lhe uns biscoitos e água e subi logo a bordo. O cachorro era o único ser vivo do navio. Passei por cadáveres de marinheiros e tratei de recolher as arcas em busca de víveres. Peguei tudo o que podia, com atenção especial à pólvora, além de alguns sapatos que encontrei jogados pelo convés, e voltei, extenuado, para a ilha com o cachorro. Encontrei rum, que não era tão bom como o produzido no Brasil, frutas em conserva, camisas que vieram em muito boa hora, lenços e toalhas, além de muitas outras coisas.
O mais valioso eram as barras e as mais de 1000 moedas de ouro que encontrei no fundo de um baú e que, para mim, valiam tanto como a terra da ilha. De bom grado, trocaria aquele tesouro por umas roupas boas. Pela rota, o galeão devia estar vindo de Buenos Aires, carregado de riquezas para levar à Espanha. Como a parte mais importante do navio, a popa, tinha sido destruída pelo naufrágio, supus que o galeão levava ouro suficiente para encher minha canoa várias vezes, mas eu não teria mais acesso a ele. Minha imaginação não parava. Eu sonhava com uma maneira de sair da ilha levando meu tesouro. Enquanto isso, completei 24 anos de vida na ilha. Capítulo 8. Meu amigo Sexta-feira. Tive um sonho de conteúdo bem diferente das minhas preocupações. Sonhei que, saindo do castelo como fazia todas as manhãs, vi 3 canoas com 11 selvagens na praia. Estavam arrastando um outro, que sem dúvida iriam matar e comer. Mostrei minha escada ao prisioneiro sem que os canibais percebessem. Ele escapou e subiu os degraus para o castelo. Agora, pensei no sonho, tenho um guia que conhece estas ilhas e vai me ajudar a encontrar o caminho para sair daqui com a canoa. Acordei surpreso e feliz por ter sonhado uma ideia nova. Se eu conseguisse libertar um prisioneiro dos canibais, ele me ajudaria a sair dali. A dificuldade maior, naturalmente, seria enfrentar os selvagens. E elaborei vários planos com esse objetivo. Certo dia, 30 deles chegaram à ilha em 5 canoas. Com a ajuda do binóculo, vi que traziam 2 prisioneiros. Um deles foi morto com uma bastonada logo em seguida. O outro, aproveitando um descuido dos canibais, saiu correndo pela praia, justamente na direção do meu castelo. Lembrei-me do sonho, só que nele nenhum selvagem veio atrás do fugitivo. Na realidade, porém, 2 canibais saíram correndo atrás dele. Peguei minhas armas e desci imediatamente em direção à praia. Escondi-me na vegetação entre o fugitivo e os perseguidores. Abati o primeiro com uma coronhada, pois não pretendia fazer barulho com tiros para não atrair os outros canibais, que já estavam preparando a carne do primeiro passageiro para ser devorada. O segundo perseguidor, porém, ergueu o arco e flecha em minha direção, e não estava tão perto que eu pudesse lhe dar outra coronhada. Minha única saída foi disparar. O selvagem caiu morto, mas o perseguido ficou com medo ao ouvir o estampido e ver a fumaça. Fiz sinais para que se aproximasse, mas ele parecia mais inclinado a fugir também de mim. Insisti e pouco a pouco ele se aproximou, ajoelhando-se com a cabeça inclinada até o chão, em agradecimento por eu ter lhe salvado a vida. Disse algumas palavras que não entendi, mas que foram muito agradáveis para mim por serem as primeiras que ouvia depois de 25 anos na ilha. Em seguida, enterrou rapidamente os 2 mortos, procurando disfarçar com a vegetação o local para que os outros não pudessem encontrá-lo se viessem até ali. Levei o fugitivo para a gruta e lhe ofereci água, pão e uvas passas, que aceitou com muito gosto. Depois, deixei-o dormir num colchão de palha de arroz. Era um rapaz forte, de cor morena, semelhante aos índios do Brasil, aparentando uns 26 anos. Seu rosto redondo, de nariz pequeno, não parecia nada feroz. Depois de ter cochilado por meia hora, veio ajoelhar-se aos meus pés para mostrar que estava muito agradecido. Ergueu o meu pé e colocou-o sobre a sua cabeça, dando a entender que seria meu escravo para sempre. Demonstrei que estava muito contente com ele e fiz que se levantasse.
Em seguida, comecei a falar com ele com a ajuda de sinais. Eu lhe disse que iria chamá-lo sexta-feira, pois foi esse o dia da semana em que o salvei. Também o ensinei a dizer Senhor e sim ou não. Ficamos escondidos até o dia seguinte, quando verificamos que os selvagens haviam ido embora. Sexta-feira levou-me até o lugar onde havia enterrado seus perseguidores, fazendo sinais para que eu entendesse que devíamos desenterrá-los e comê-los. Demonstrei meu nojo com tanta raiva que ele até se afastou de medo. Depois disso, fomos até o local onde os selvagens haviam feito seu banquete. Fiquei horrorizado ao ver os restos de carne e ossos junto à fogueira recente. Sexta-feira parecia achar a cena natural. Empilhei tudo e fiz uma nova fogueira para reduzir os restos a cinzas. Pelo que me disse sexta-feira, pude entender que havia ocorrido uma batalha entre aqueles selvagens e a tribo dele, que fora derrotada. Os vencedores levaram seus prisioneiros para diversos lugares a fim de fazer o banquete da vitória. Voltamos ao castelo. Dei à sexta-feira algumas roupas que havia salvado do navio naufragado e ensinei-o a vestir-se. Com o tempo, fiz para ele uma jaqueta de couro de cabra e um gorro de pele de coelho. No início, ele parecia se sentir bastante desconfortável com as roupas, mas com o tempo foi se acostumando. Sexta-feira estava sempre bem disposto, e creio que nunca uma pessoa teve um criado tão prestativo e dedicado. Logo aprendeu a falar minha língua e a fazer várias tarefas. Navio assim chegar, minha ilha. Quando lhe mostrei como funcionavam as escopetas, matando cobras e pássaros a tiros, pouco faltou para que adorasse as armas como a deuses. Aquele foi o ano mais agradável de todos os que passei na ilha, e voltei a alimentar a esperança de sair dali com a ajuda de sexta-feira. Um dia, perguntei a ele quem havia criado o mundo e todas as coisas. Respondeu que o criador era o velho Benamuque, que morava longe, depois de tudo. Perguntei então se os índios adoravam esse velho. Com inocência, sexta-feira respondeu muito sério. As coisas todas dizer, oh, para Benamuque. Comecei a lhe falar de Deus, que tudo vê e ouve. Sexta-feira concluiu então que Deus era maior do que Benamuque, que só escutava os homens quando eles subiam nas montanhas para lhe dizer, oh! Aproveitei para falar no diabo e na luta entre o bem e o mal. Diante disso, ele perguntou, então, se Deus mais forte que diabo, por que não matar diabo e acabar logo com história? Fiquei admirado com a pergunta sem saber o que responder e pedi que ele a repetisse para pensar melhor. Finalmente achei o que dizer. Deus vai castigar o diabo no final. Está tudo previsto. Tudo no final? Mas por que Deus não matar diabo já, antes, e resolver problema logo? Insistiu sexta-feira. Pensei bem e respondi. Já pensou se Deus nos matasse quando fazemos coisas más? Ele quer nos dar uma oportunidade para nos arrependermos e fazermos as coisas certas. Ah, eu entender, concluiu ele. Então o Senhor, o diabo, todos ser maus. Mas no final, todos se arrepender. Deus perdoa todos. Interrompi a conversa como se tivesse uma coisa urgente a fazer, e mais tarde lhe contei as histórias da Bíblia. Aquilo tudo me ajudou a entender melhor por que as pessoas brigam tanto por causa de religião. Contei também a minha história à sexta-feira. Falei da vida na Inglaterra e como eram nossos navios. Navio assim, chegar minha ilha, disse sexta-feira. E pelo relato dele, entendi que um navio europeu havia naufragado junto à costa onde morava sua tribo e que alguns marinheiros haviam se salvado. Quantos eram eles? Perguntei ansioso. Contando nos dedos, fez-me entender que 17 europeus estavam desde havia 4 anos morando com a tribo dele. Perguntei então, por que não os comeram? Eles fazer irmãos, nós só comer inimigo que faz guerra. Um dia claro, quando subimos ao morro mais alto da ilha, sexta-feira apontou, cheio de alegria, para a terra que eu tinha avistado ao longe. Era lá que ele morava. Também apontou para a praia em minha ilha, aonde já tinha vindo para devorar inimigos.
Porém, depois de tudo o que falei a respeito, havia decidido que nunca mais faria isso. Aquilo reacendeu em mim o desejo de sair da ilha. Animado, levei Sexta-feira até minha velha canoa. Ele logo percebeu que um barquinho como aquele não aguentaria a travessia. Fui então mostrar-lhe o bote que construí primeiro, bem maior, mas impossível de transportar até a água. Embora o barco já estivesse desgastado pelos mais de 20 anos passados, Sexta-feira pôde dizer que um bote como aquele era suficiente para a viagem. Passamos então a procurar uma árvore adequada para construir um barco novo, o que fizemos em 1 mês. Conseguimos levá-lo até o mar e constatamos que navegava muito bem. Construímos então o mastro e a vela, além de uma âncora. Quando se iniciou meu 27º ano na ilha, Sexta-feira estava aprendendo a manobrar o veleiro, pois até então só conhecia canoas a remo. Um dia de manhã, ele voltou correndo da praia aos gritos. Senhor, desgraça! 1, 2, 3 canoas! 1, 2, 3! Pelo modo como ele falava, pensei que fossem 6 canoas, mas eram mesmo só 3. Sexta-feira, vamos ter que lutar, disse eu. Eu morre quando o senhor mandar, foi a resposta dele. Dei as 2 escopetas carregadas e uma machadinha para a Sexta-feira e peguei 4 mosquetes carregados com 2 chumbos e 5 balas cada um, além da espada que pendurei na cintura. Peguei o binóculo e subi o morro para observar os inimigos. Eram 21 selvagens em 3 canoas, trazendo 3 prisioneiros. Um dos prisioneiros era um homem barbudo, que era como Sexta-feira chamava os europeus. E os selvagens eram da tribo inimiga do povo dele. Depois que desembarcaram, nós nos escondemos entre as árvores, prontos para atirar. Quando eu disse, fogo! Ambos disparamos e matamos 4 inimigos, ferindo outros 5 logo nos primeiros tiros. Os selvagens entraram em pânico, sem saber de onde vinha um ataque desconhecido e inesperado. Continuamos a atirar, eliminando mais alguns deles, e corremos para a praia até o prisioneiro branco que estava de mãos e pés amarrados. Enquanto Sexta-feira continuava a atirar nos inimigos que fugiam, desamarrei a vítima, perguntando em português de onde era. Respondeu com voz fraca. Espanhol. Senhor, disse eu tentando lembrar umas palavras em espanhol. Precisamos lutar! Pegue esta pistola e esta espada. Num instante ele se reanimou e avançou sobre os selvagens restantes atrás de Sexta-feira. No final, 4 deles conseguiram fugir rapidamente numa canoa. Corremos para a terceira canoa, onde encontramos outro prisioneiro, que era o pai de Sexta-feira. A alegria de pai e filho foi tão grande que perdemos tempo precioso para perseguir os inimigos. Enquanto isso, porém, formou-se uma grande tempestade no mar, e tivemos a certeza de que os 4 fugitivos não escapariam com vida. Com muita dificuldade, ajudamos o espanhol e o pai de Sexta-feira, que estavam muito enfraquecidos, a subir até o castelo. De repente, minha ilha deserta dobrava de população pela segunda vez. Sexta-feira enterrou os cadáveres dos selvagens. Perguntei se os que haviam fugido não poderiam voltar com reforços. Ele replicou que, para fugir da tempestade, a única saída era se dirigir para o sul, onde iriam parar em ilhas de inimigos e, certamente, ser devorados por eles. Mas, mesmo que chegassem salvos à terra deles, iriam dizer a toda a tribo que haviam sido quase exterminados por uma força sobre-humana ou pelo próprio raio, pois não conheciam as armas de fogo. Isso lhes tiraria a coragem para voltar à ilha. Sexta-feira, que entendia a língua deles, me contou que, enquanto os atacávamos, os selvagens gritavam que nós éramos deuses infernais e que nossas armas não eram humanas. O fato é que desde então os canibais não apareceram mais na ilha. O homem barbudo contou que fazia parte de um grupo de 16 portugueses e espanhóis que haviam naufragado na região quando iam de Buenos Aires a Havana para trocar prata e peles por provisões. Viviam em paz com a tribo de Sexta-feira, mas em duras condições. Como não tinham ferramentas, não podiam construir um navio para tentar sair dali.
Pensei que, com minhas ferramentas, poderíamos construir uma boa embarcação para voltarmos todos para as nossas terras. Meus víveres, porém, que eram suficientes para mim, mal davam para alimentar os novos habitantes da ilha, quanto mais para fretar um navio à Europa ou ao Brasil. Por isso, trabalhando todos juntos, tratamos de ampliar as plantações e a criação de cabras nos anos seguintes. Passados muitos meses, mandei o espanhol e o pai de Sexta-feira com mantimentos para várias pessoas e vários dias numa das canoas deixadas pelos selvagens de volta à sua terra. Lá tratariam de adiantar os planos de viagem com os outros europeus. 8 dias depois disso, Sexta-feira avistou um bote à vela que se dirigia para a ilha. Com o binóculo, reconheci uma embarcação a 1,5 léguas da costa. Era um navio inglês. É impossível descrever o que senti. Estava feliz, mas receoso. O que vinha fazer um navio inglês ali? E se fossem piratas? Desembarcaram a certa distância do meu castelo, mas pude ver que eram 11 homens, dos quais 3 pareciam estar amarrados. Minha confusão cresceu, e ouvi Sexta-feira dizer: Senhor, homens ingleses vai comer prisioneiros igual selvagens comem. Não, Sexta-feira. Acho que querem matá-los, mas não vão comê-los. Os prisioneiros foram desamarrados e parecia que iam ser abandonados na ilha. Os marinheiros que cuidavam do bote se descuidaram. Pelo seu comportamento, via-se que estavam bêbados. E o barco encalhou quando a maré refluiu. Assim, todos passaram a explorar os arredores e foram se deitando para tirar uma sesta. Eram 2 horas da tarde e o calor estava muito forte. Aproximei-me dos prisioneiros com cuidado para não ser visto pelos outros. Eles se assustaram com a minha aparição, ainda mais vestido daquele jeito. Eu disse: Eu sou inglês como vocês. O que aconteceu? Eu sou o capitão daquele navio, explicou um deles. Os marinheiros se rebelaram e resolveram me abandonar na ilha com o piloto e um passageiro. Eu tenho armas e munições, além de um criado que pode nos ajudar. Que vamos fazer com eles? Perguntei. Só 2 marinheiros são perigosos. Se esses forem eliminados, o resto volta ao trabalho. Tenho 2 condições, disse eu. Aqui eu darei as ordens. Em segundo lugar, meu criado e eu voltaremos à Inglaterra no seu navio sem pagar a passagem. Se tudo correr bem e formos salvos, estou de acordo com tudo, respondeu o capitão. Peguem estes mosquetes e a munição. Entreguei uma arma a cada um deles. Enquanto procurávamos a melhor posição para atirar, escondidos, os marinheiros começaram a acordar. Um deles ouviu um ruído nosso e gritou. Mas era tarde. Os amigos do capitão dispararam, ferindo 2 rebeldes, e ele próprio deu uma coronhada na cabeça de outro. Enquanto apontávamos para os marinheiros restantes, o capitão disse que perdoaria a todos se garantissem que iriam terminar com a rebelião. Todos juraram que a revolta estava terminada, mas eu exigi que os 3 rebeldes principais ficassem com as mãos e os pés amarrados. Capítulo 9. Final desta aventura. Mais tarde, contei toda a minha história ao capitão, que a ouviu emocionado. Ele e seus amigos se maravilharam com a forma como garanti minha sobrevivência durante tanto tempo na ilha. Ficaram especialmente admirados com meu castelo e como fiz para escondê-lo entre as copas das árvores formadas na paliçada e que cresciam tão rapidamente na ilha. O problema agora era atacar o navio, que estava dominado por outros 26 revoltosos. A essa hora, eles já deveriam estar preocupados com a demora de seus companheiros em retornar.
A certa altura, deram um tiro de canhão e fizeram sinais com a bandeira para que o bote retornasse. Como não houve resposta, mandaram 10 homens com armas de fogo em outro bote. Observando-os com o binóculo, o capitão disse que nele vinham 3 homens honestos, que haviam participado da revolta a contragosto, ao contrário dos outros. Separamos os prisioneiros. Sexta-feira, e um dos amigos do capitão levaram os mais perigosos para a caverna, onde ficaram amarrados. Quanto aos outros, como se podia confiar neles, ficaram sob meu comando. Quando o segundo bote chegou à praia e os marinheiros viram outro barco abandonado, deram tiros para o alto. Ninguém respondeu. Então começaram a discutir e voltaram para o bote, dando os companheiros como perdidos. Isso nos deixou assustados, pois nos tirava a possibilidade de derrotá-los e tentar conquistar o navio. Tive uma ideia. Mandei Sexta-feira e o piloto irem até a ponta de pedras e darem gritos para chamar a atenção. O plano deu certo. Para chegar até lá, os marinheiros tiveram de entrar com o bote numa enseada que formava uma espécie de porto seguro na ilha. Ali desceram todos novamente, deixando só 2 no barco. Enquanto nós dominávamos esses 2, Sexta-feira, que conhecia todos os caminhos, e o piloto continuaram a gritar. Os marinheiros tiveram de correr várias horas atrás deles, dando uma grande volta pela ilha. Quando anoitecia, eles desistiram e voltaram para o bote. Qual não foi sua surpresa ao ver que, com a maré baixa, o barco estava encalhado e os 2 sentinelas tinham desaparecido. Assim, ficaram terrivelmente amedrontados. O mais desesperado e covarde era o contramestre, que tinha sido justamente um dos líderes da rebelião. Sexta-feira e o piloto já tinham se juntado a nós, que continuávamos escondidos. Protegido pelo mato e pela escuridão, o capitão se aproximou do contramestre e lhe deu um tiro, matando-o na mesma hora. A seguir, avancei com todo o meu exército. Eu era o general. Sexta-feira, o ajudante de ordens, e o capitão, seus 2 amigos e os 3 marinheiros que haviam mudado de lado eram os meus soldados. Devido à escuridão, os rebeldes não podiam saber quantos éramos. Mandei um dos nossos marinheiros gritar os nomes dos inimigos, um por um, e dizer: Rendam-se! Vocês estão cercados pelo nosso capitão e mais 50 homens. O contramestre já morreu. Se renderem, suas vidas serão poupadas. Momentos depois, todos jogaram as armas no chão. Mandei que meus homens os amarrassem bem. Foi assim que meu exército de 50 homens, que na verdade eram 8, dominou o inimigo e tomou o outro bote. O capitão fez um discurso aos prisioneiros contra a rebelião, mencionando os castigos que o governador da ilha poderia lhes dar, uma vez que Deus havia trazido a todos para um lugar que já tinha um governador inglês. Disse também que o governador queria matar a todos, mas ele, capitão, o convencera a deixar os marinheiros presos e vivos para serem julgados num tribunal da Inglaterra. Menos Will Atkins, que seria enforcado por ser um dos líderes da rebelião. Era tudo invenção, claro, mas o governador conseguiu o que queria. Todos agradeceram por terem a vida poupada e pediram perdão. Atkins se ajoelhou, pedindo ao capitão para falar ao governador. Então tive outra ideia. Escondido no mato, chamei o capitão e mandei um de meus homens repetir o chamado dizendo: Capitão, o governador quer falar com o senhor. Diga a sua excelência que vou imediatamente. Respondeu o capitão, deixando os prisioneiros convencidos de que o governador estava realmente ali com 50 soldados. Quando chegou ao meu lado, expliquei ao capitão os meus planos para tomarmos o navio na manhã seguinte. Atkins e outros 2 dos rebeldes principais foram levados à caverna. Os demais ficaram amarrados entre as 2 cercas da paliçada do castelo. De manhã, o capitão propôs a esses prisioneiros menos perigosos que, se estivessem dispostos a unir-se a nós para retomar o navio, talvez fossem perdoados pelo governador, evitando o julgamento na Inglaterra.
Rapidamente, todos se ajoelharam e aceitaram o trato. Agora vamos conversar com o governador. O capitão veio me dizer que tinha a impressão de que eles iriam se comportar bem. Eu pedi a ele que separasse 5 dos prisioneiros para ajudá-lo e dissesse a esses 5 que os outros 2, juntamente com os 3 prisioneiros na caverna, ficariam como reféns do governador. Ao menor sinal de traição, os reféns seriam enforcados na praia. Ficaram todos impressionados. Os reféns imploraram aos outros que cumprissem sua parte com lealdade. À meia-noite, com os homens distribuídos nos 2 botes, o capitão se aproximou do navio. Quando chegaram ao alcance da voz, ele mandou um dos marinheiros gritar que haviam demorado para encontrar o primeiro bote e os outros companheiros. Em seguida subiram a bordo, pegando os outros de surpresa. O combate foi rápido. Com a surpresa, os marinheiros que estavam no navio logo se renderam, e o capitão mandou dar 7 tiros de canhão. O sinal que eu estava esperando para saber que a vitória era nossa. Caí na areia exausto e dormi ali mesmo. Pela manhã acordei aos gritos de Governador! Governador! Era o capitão. Assim que me levantei, ele me abraçou e disse: O senhor nos salvou. O navio está às suas ordens. Quase desmaiei com a emoção. Agora eu poderia ir para onde quisesse. O navio tinha sido trazido para perto da costa, e eu disse ao capitão que ele fora mandado pelo céu para me resgatar da ilha. Restava decidir o que fazer com os prisioneiros. Se fossem levados, seriam entregues à justiça e enforcados no território inglês mais próximo. O capitão me deu belas roupas novas. Vestido com elas, mandei chamar os prisioneiros. Apresentei-me como governador da ilha. Recriminei o mau comportamento deles e acrescentei que meus soldados haviam tomado o navio e eu pensava em julgá-los imediatamente. Um deles, falando em nome dos outros, pediu o meu perdão com humildade, acrescentando que o capitão havia prometido poupar-lhes a vida. Respondi que tinha decidido voltar à Inglaterra no navio com meus soldados. Se achassem que conseguiriam sobreviver na ilha, poderiam ficar ali, em vez de serem levados e julgados. Eles se mostraram agradecidos, dizendo que preferiam ficar na ilha a serem enforcados. Acrescentei que haviam feito uma boa escolha, e eu lhes deixaria armas, munições e alimentos, além de instruções sobre a vida naquele lugar. Assim, ensinei-lhes o que deviam fazer para cuidar das cabras, manter as plantações e assar pão, além de falar sobre todas as benfeitorias que estava deixando na ilha. Também lhes contei a história dos 16 espanhóis que deveriam chegar e fiz que me prometessem que iriam tratá-los bem. Quando embarcamos no navio, trouxe 2 deles a bordo, para que voltassem com um bote carregado com os mantimentos que eu havia prometido. Acompanhado de Sexta-feira e do papagaio, e levando o pequeno tesouro que tinha recolhido no naufrágio do navio espanhol, deixei minha ilha no dia 9 de dezembro de 1686, depois de ter vivido ali por 28 anos, 2 meses e 19 dias. Após uma longa viagem, com escala na Jamaica, cheguei à Inglaterra em 11 de junho de 1867. Tinha passado 35 anos fora de meu país. Ao chegar, era como se nunca tivesse vivido ali, pois não conhecia mais ninguém. Ainda encontrei minha benfeitora, a viúva daquele meu primeiro capitão, que estava passando dificuldades. Procurei ajudá-la. Não precisava devolver-me o dinheiro que havia deixado com ela. Por outro lado, o capitão que me trouxe fez um relato sobre como salvei o navio aos proprietários da embarcação. Agradecidos, deram-me uma recompensa de 200 libras. Fui para York. Meus pais haviam morrido, e eu tinha ficado tanto tempo desaparecido que me deram por morto e não me deixaram nenhuma herança. Só viviam 2 de minhas irmãs. Uma delas tinha 2 filhos. Decidi então ir a Lisboa com Sexta-feira para ver se conseguia notícias de minha fazenda no Brasil. Cheguei a Portugal em abril e tive a satisfação de encontrar, já velhinho, o honesto capitão que havia me salvado na costa da África. Agora quem cuidava do navio era seu filho, que continuava a fazer negócios no Brasil.
O capitão tinha deixado de viajar 9 anos antes, mas me contou que, como eu havia sido considerado desaparecido em naufrágio, o governo havia tomado meus bens no Brasil. 1/3 ficou com o fisco, para pagar os impostos, e os outros 2/3 foram doados ao mosteiro de Santo Agostinho, que ajudava os pobres. Também me disse que eu poderia retomar meus bens, menos a parte do fisco e os rendimentos da parte do mosteiro que já haviam sido doados aos pobres. Preenchi toda a papelada e cumpri todas as burocracias. Os documentos seguiram para o Brasil e, depois de 7 meses, tive a satisfação de receber a notícia de que a fazenda era minha novamente e continuava a produzir muito. De repente, eu tinha saído de uma vida de dificuldades na ilha para me tornar dono de 5.000 libras em dinheiro e uma fazenda no Brasil que dava um rendimento de mais de 1.000 libras por ano. A primeira coisa que fiz foi dar uma bela recompensa ao capitão que havia salvado minha vida na África. A segunda pessoa a quem mandei uma boa soma foi a viúva do capitão inglês. Também remeti 100 libras a cada uma de minhas irmãs. Outro tipo de preocupação me afetava agora. Eu não tinha mais uma caverna para guardar tanta riqueza. Não sabia o que fazer com ela e estava tentado a voltar para o Brasil e terminar meus dias nesse país. Antes, porém, resolvi passar pela Inglaterra. Cansado das viagens pelo mar, fui por terra, numa carruagem com outros comerciantes. Nevou muito na fronteira entre a Espanha e a França, e a carruagem foi atacada por uma matilha de lobos. Sexta-feira, que tinha boa pontaria, matou um deles, que já estava mordendo o pescoço de um dos cavalos. Com o barulho do tiro, os outros lobos fugiram. Quando vimos um urso num bosque, Sexta-feira pediu que parássemos e foi simplesmente conversar com ele. Pareciam 2 amigos de longa data. Mas todos rimos muito mesmo quando o índio cantou e fez o urso dançar com a maior alegria. Ficamos alguns dias em Paris e depois rumamos para Calais, no norte da França. Ali tomamos o barco para Dover, na Inglaterra, cruzando o Canal da Mancha. Cheguei a Londres no dia 14 de janeiro. Passei 7 anos na Inglaterra, mas depois, com sede de novas aventuras e de rever minha ilha, resolvi vender as terras no Brasil. Deixei a maior parte de minha riqueza aos cuidados da velha viúva e, em 1694, com todo o meu espírito aventureiro, parti num navio para as Antilhas. Voltei à minha ilha, que estava controlada pelos espanhóis. Quando eles chegaram lá, foram mal recebidos pelos marinheiros ingleses. No final, depois de alguma violência, os espanhóis dominaram a situação e os ingleses se tornaram agricultores mais ou menos pacíficos. Além disso, todos na ilha haviam enfrentado algumas tentativas de invasão dos índios caribes. Fiquei ali 20 dias e deixei-lhes muitos mantimentos. De lá fui para o Brasil, onde comprei um barco que enviei para a ilha com várias pessoas, entre as quais 7 mulheres, que poderiam se casar lá e ajudar a povoá-la. Mandei também 5 vacas, 3 bezerros, ovelhas e porcos. Mais tarde, 300 caribes invadiram a ilha, arrasando as plantações e matando 3 colonos. No final, com a ajuda que enviei, os invasores foram expulsos e as plantações refeitas. Mas tudo isso já faz parte de uma outra aventura que um dia vou contar.